Então, meus amigos, vamos analisar o artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015. Primeiramente, analisando o que está escrito nele. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, ao aplicar o ordenamento jurídico, interessante aqui a expressão ordenamento jurídico, que abarca não apenas leis, mas abarca também qualquer tipo de norma que seria parte do ordenamento jurídico, súmulas vinculantes, decretos, até a própria Constituição também, ou qualquer parte do sistema do ordenamento jurídico. Ao contrário da redação anterior do Código de Processo Civil de 73, que dizia apenas lei, no caso. Então, o ordenamento jurídico inclui aí todo o sistema jurídico. O juiz atenderá. Então, essa norma do artigo 8º está destinada a quem? Ao juiz. Atenderá aos fins sociais. Fins sociais. O que seria fins sociais? Fins sociais, eles são aí os fins sociais do processo são a concretização do acesso à ordem jurídica justa. Todas as pessoas terão direito a uma ordem jurídica justa e os fins sociais seria atender aí a essa concretização. Exigências do bem comum. O que seria bem comum? É a preservação do direito por meio do processo. Então, sempre que existir um direito, ele tem que ser preservado. Então, as exigências do bem comum são os direitos garantidos aí. Então, o juiz sempre, quando ele for aplicar o ordenamento jurídico, ele tem que atender aos fins sociais, ou seja, a concretização das pessoas terem acesso a uma ordem jurídica justa e atender às exigências do bem comum, no caso, a preservação dos direitos por meio do processo, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana ela deve ser promovida, né, e protegida pelo juiz no processo. Importante esse princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, parte da doutrina entende que a dignidade da pessoa humana, dentro do processo, ela se identifica no plano processual com o princípio do devido processo legal. O devido processo legal ele tem dois tipos, basicamente. O devido processo legal substancial, que é o campo da elaboração e da interpretação das normas jurídicas, que visa impedir aí leis abusivas e buscando interpretações razoáveis. Nesse devido processo legal substancial é que se aplica a proporcionalidade e a razoabilidade. Temos ainda o devido processo legal formal, que está associado basicamente à ideia de um processo justo, que permite a ampla participação das partes e a efetiva proteção de seus direitos. Então temos aí que dignidade da pessoa humana, dentro do processo, é encarado pela doutrina como o princípio do devido processo legal, por garantir aí uma série de direitos ao cidadão que tiver em um processo judicial. E ainda observando a proporcionalidade e a razoabilidade. Observando a proporcionalidade e a razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. É difícil conceituar proporcionalidade e razoabilidade, pois abarca uma série de preceitos e verificações do ordenamento jurídico. Mas basicamente razoabilidade pode ser entendida como uma compatibilidade entre os meios e fins de uma medida. Algo que seja razoável é algo compatível com os meios e fins. A proporcionalidade pode ser entendida como uma regra de construção de uma solução jurídica diante da colisão de dois direitos fundamentais. Então, temos exemplos de aplicação desses princípios que pode ser visto no momento aí de fixar o valor de atraentes, buscando evitar o enriquecimento injusto de uma parte em detrimento da outra. Quando o juiz vai fixar essa multa, ele deve aí aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Temos ainda por último aí
os princípios que seriam derivados da administração pública: a legalidade, a publicidade e a eficiência. Aí, legalidade, publicidade e eficiência. São 5, na verdade, os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Basicamente, o Código de Processo Civil de 2015, ele elenca no artigo apenas a legalidade, a publicidade e a eficiência. Não consta o princípio da impessoalidade, pois no processo esse tema é tratado no princípio do juízo natural. Também não consta o princípio da moralidade desses 5 princípios da administração pública. O princípio da moralidade, ele é o tema no processo, ele é relacionado à boa-fé, que é tratado em outro artigo. Então temos aí apenas legalidade, publicidade e eficiência. Legalidade, ela exige do juiz a aplicação da norma processual no caso concreto. A norma tem que ser aplicada, né? A legislação, a lei e o ordenamento jurídico. Publicidade visa consagrar aí o conhecimento de todos a respeito daquele processo. Está previsto aí com mais ênfase no artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015, que nós vamos analisar ainda. E temos por último aí o princípio da eficiência, que trata da exigência aí de buscar um grau máximo de satisfação, o melhor resultado no menor espaço de tempo e trazendo a quem tiver como parte no processo jurisdicionado uma maior satisfação possível. Então, eficiência é relacionada ao resultado de qualidade aí na prestação jurisdicional. Então, esse artigo 8º trata aí sobre os princípios que o juiz deve observar quando for aplicar o ordenamento jurídico. Importante ressaltar aí que o artigo 8º não trata apenas da aplicação do direito ao caso concreto, pois na aplicação do direito ao caso concreto o juiz deve observar o princípio do direito material aplicável. No caso aqui, o Código de Processo Civil regula a atividade jurisdicional e não a aplicação do direito ao caso concreto. Então, é isso aí o artigo 8º, né? São as principais diretrizes aí que o juiz deve seguir quando for aplicar o ordenamento jurídico